Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Nesta aula eu vou te ensinar a calcular o tempo que durará de uma pré-mar para uma baixa-mar. Bora na tela ver que exercício nós vamos resolver hoje. Bem, o exercício de hoje nos questiona quanto tempo durará da pré-mar da manhã para a baixa-mar do dia seguinte, do dia 6 de outubro de 2020. Bem, quando estamos perante esse tipo de exercício, a coisa que nós temos que fazer primeiro é identificar as duas pré-mares nas suas respectivas datas e a que horas elas ocorrem. Então, o que eu devo fazer agora é pausar o vídeo, pegar a sua tabela de marés, lembrar que nós estamos a trabalhar com a tabela de marés do ano de 2020. Então, pegue na sua tabela de marés, vai até a data 6, até a data 5 de outubro de 2020, procure a primeira pré-mar do dia. A primeira pré-mar do dia 5, ela está centrada, começa às 6h14 e ela tem uma altura de 6,2 metros. Depois de achar esta altura, procure a data 6 de outubro de 2010, procure a primeira baixa-mar. A primeira baixa-mar acontecerá às 0h55 e terá uma altura de 1 metro. Então, após você achar essas duas marés, aí sim nós podemos achar o tempo que ela durou da primeira pré-mar até a primeira baixa-mar do dia 6. Então, com esses dois dados, para podermos entender ou para podermos achar o tempo que passou da primeira pré-mar para a segunda baixa-mar, nós temos que ter aqui a seguinte estrutura: dia, hora e minutos. Então, com essa estrutura, dia, hora e minutos, aqui sim nós podemos fazer aquilo que é o cálculo para saber quanto tempo levou desta pré-mar para esta baixa-mar. Então, sempre que a pergunta for quanto tempo durou de uma pré-mar para uma baixa-mar, o que deve fazer é colocar o episódio final no início e o episódio inicial no fim. De que forma? Temos aqui o dia, vamos colocar o episódio final, que foi este, dia 6, a que horas? Às 0h55. Então, 0h55. E depois, embaixo, temos que colocar o episódio inicial, que foi o dia 5. Então, fica dia 5, a que horas? Às 6h14. Estamos aqui 6h14. Então, com essa estrutura, agora sim nós podemos saber quanto tempo durou da primeira pré-mar do dia 5 para a primeira baixa-mar do dia 6. Então, qual é o sinal que vamos dizer aqui? É o sinal negativo, menos. Por quê? Queremos saber quanto tempo levou. Nós queremos saber do dia que aconteceu menos o dia que começou a fazer, quanto tempo levou. Ou seja, podemos dar aqui uma estrutura. Temos aqui o ponto A e temos aqui o ponto B. Ok? Vamos supor que é um transporte, que é um veículo. O veículo se desloca do ponto A ao ponto B. Então, este processo leva tempo. Queremos saber é quanto tempo este veículo que está aqui no ponto A, levou até chegar no ponto B. Então, este tempo que nós queremos calcular é o mesmo que dizer da primeira pré-mar, ponto A, para a primeira baixa-mar, quanto tempo durou. Então, o tempo que nós temos neste tempo, ele estava no ponto A era 6h14 e no ponto B é 0h55. Então, é o ponto B menos o ponto A. Então, olhando para os números, nós temos aqui a seguinte estrutura: 55 menos 14. É possível fazer essa operação. Nós temos 0 menos 6. É um pouco, na matemática não é possível fazer esta operação, pois o número não será perfeito. Depois temos aqui 6 menos 5. É possível fazer essa operação. Então, como é possível fazer esta operação,
nós vamos organizar os dados para podermos ter uma estrutura simples e termos uma fácil interpretação dos dados. Mantemos o 55 porque é possível fazer a operação. 55. O 0 menos 6 não é possível, então o que é que fazemos? Quando temos um número inferior, quando temos um numerador inferior ao denominador, o que é que nós fazemos? Emprestamos uma hora no membro a seguir. Por exemplo, sabemos nós que um dia é igual a 24 horas. Então, emprestamos um dia deste dado e passamos para aqui, que vai ser igual a 24 horas. O que é que vai ser? Então, teremos 0 mais 24 será igual a 24. Então, neste lugar de 0 ficará 24. Como já tiramos um dia, que é de onde eram 6, emprestamos um dia, já não passarão a ser 6 dias, porque tiramos um, passarão a ter 5 dias. Então, neste dado serão apenas 5. Como na estrutura de baixo, no numerador, nós não mexemos, então teremos de novo aqui 5, 6 e 14. Então, desta forma, ainda mantendo o sinal, que é menos, podemos, sim senhor, terminar o nosso exercício. De que forma? Fazendo as subtrações desses elementos. O que é que nós vamos ter? 51 menos 14. 51 menos 14, fazendo na tua máquina, isto dá nada mais, nada menos que 41. Então, depois de fazer isso, faça o seguinte cálculo: 24 menos 6. 24 menos 6 é nada mais, nada menos que 18. Então, depois temos 5 menos 5, que é o nosso último dado, teremos aqui 0. Então, com este resultado final, já podemos fazer a nossa interpretação do exercício. A pergunta era: quanto tempo durará da primeira pré-amar do dia 5 para a primeira baixa-mar do dia 6? Então, da primeira pré-amar do dia 5 para a primeira baixa-mar do dia 6, levou 18 horas e 41 minutos. Esta é a resolução deste tipo de exercício. Até a nossa próxima aula.